Oi, tio, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, aquele que fez sucesso no rádio, o programa Papo Contilé, agora em lives através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. E você também tem a oportunidade, depois da live ao vivo aqui, rever a live, que é assim querendo, no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo Contilé. Aí você entra lá e as quase 90 já estão lá arquivadas através da nossa produção do meu filho Leonardo Tilemon, que é o responsável pelo nosso canal do YouTube Papo Contilé. O programa mais franco, bate-papo mais franco e descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento. Enfim, é notícia, a gente traz para bater um papo com a gente aqui. Muito bem, hoje o meu convidado é Maurício Salles, uma figura que a gente tem uma admiração profunda, tanto eu quanto meu filho Leonardo, né? Um amigo realmente do peito do Leonardo, que gosta muito dele, gosta muito de você, no caso. Bom. E eu acho que você tem uma história muito bonita. Eu já lhe levei uma vez na Rádio Metrópole, num dos programas, num dos quase 800 programas Papo Contilé, mas acho que histórias bonitas devem sempre ser repetidas. A colocação é essa, devem sempre ser repetidas. É isso mesmo, tá certo. Porque a história é bonita para ser contada, né? E a gente precisa, essa semana aconteceu um fato desse tipo, a gente precisa valorizar mais as pessoas de nossa terra, sabe? Infelizmente, muitas vezes o cara não tem valor aqui, aí roda o mundo e é valorizado e é reconhecido pelo mundo afora, mas aqui passou em branco, ou passou sem o brilho que merecia passar, né? Enfim, muito bem, eu vou conversar aqui com o Maurício Salles, que vai nos contar atualmente, Mal, para fazer um pouquinho diferente daquela que nós fizemos na Rádio Metrópole, que eu perguntei toda a sua vida e tal. Eu vou pegar agora, lá eu pegava do início, lá de trás, para o fim, né? Para os dias de hoje, no caso, digamos assim. E agora eu vou fazer o contrário. Você ainda continua jogando indoor, você continua jogando futebol profissional, como é que está a sua vida nesse sentido? Aí depois, no meio do papo, a gente vai contando as coisas bonitas que você já fez até hoje. Um abraço. Boa noite, Lé. Boa noite a todo mundo, a galera que está escutando aí. É, a, vocês também são muito queridos para mim. É recíproco o sentimento de Lé, o seu. Vocês sabem disso. Eu hoje estou praticamente aposentado do futebol, né? Estou jogando aquele indoor ainda, mas também não sei se eu vou voltar a jogar a temporada que vem. Nesse momento eu estou aqui em Recife. Eu fico entre Recife e Salvador, cuidando né, dos quiosques no shopping, que você sabe, e está cada vez mais difícil ir para os Estados Unidos, deixar os negócios aqui e tal, mas ainda sinto muita vontade de jogar, ainda tenho contato com o pessoal lá, e tô mais para não ir, mas a gente ainda não tomou uma decisão assim 100% ainda. Uhum. Essa questão de temporada do ano que vem é porque me parece, assim, a grosso modo, eu posso estar equivocado, você pode me corrigir, fique bem à vontade para isso, não tem nenhum problema, que esse ano, a temporada desse ano do indoor foi suspensa, não é isso? Por causa da pandemia? Exato, eu tinha chegado até atrasado lá na temporada, já estava tendo há uns 2 meses, eu cheguei lá no início de janeiro, que eu estava com problema no joelho, aquele mesmo joelho. E, Ah, joelhos. é, aí passou janeiro, fevereiro, quando foi no início de março, veio a pandemia e aí fechou tudo lá. Aí eu voltei para o Brasil imediatamente e logo depois anunciaram o cancelamento da temporada. Realmente ficou, o ano passado a temporada terminou sem um campeão, sem as finais, sem definir, né? Eles pensaram em adiar as finais para antes da pré-temporada da temporada que vem, mas no final decidiram cancelar porque tem times mexicanos também na liga e aí o problema de visto e do Covid com relação ao México e Estados Unidos lá é mais difícil, aí eles resolveram cancelar. Uhum. Já que nós entramos, eu acabei lhe perguntando se você estava praticando o indoor, explique aí para o público. Aqui muita gente não sabe o que é o indoor. O que é indoor? Não. Chamava de Major Indoor Soccer League, que é tem a Major Soccer League, que é a MLS, que todos conhecem, do campo normal, futebol normal, e tem essa Uhum. liga de
que agora chama Major Arena Soccer League, MASL, que é o futebol, o pessoal aqui no Brasil gosta de chamar do showball americano, que parece com showball, né? Eles pegam aquelas arenas Uhum. de basquete ou de hóquei sobre o gelo e eles colocam um tapete, uma grama sintética, e a gente joga 5 de linha, 1 de gol, tem as bordas de vidro, e a diferença do showball é que nos Estados Unidos isso é uma liga realmente profissional, né? Os atletas são profissionais, tem muito jogador de futsal pelo mundo todo, muito brasileiro do futsal que vai para lá também, que a liga é muito boa, as arenas são sempre cheias, muito torcedor. É um joguinho muito legal de se jogar, eu gostei muito. Às vezes eu até comento que se eu tivesse descoberto esse jogo mais novo, talvez eu nem jogasse campo, viu? Porque é muito gostoso o joguinho. É engraçado, você se adaptou muito bem, né? Leonardo já não gostou, Leonardo achou que, que não era a praia dele, o indoor, né? Inclusive, aquele jogo da característica que a bola não sai de jogo, né? Ela bate numa parede, ela continua valendo, o jogo está transcorrendo, não é isso, Mal? Ela tem dos lados do campo, ela tem a borda mais baixa. Se ela passar por cima da borda, sai, né? Aí tem as linhas ao redor da borda que você bota a bola no chão e bate o lateral no chão, como se fosse futsal, né? E atrás do gol, o vidro é mais alto, passa por cima do gol. Se ela passar por cima do vidro, também é tiro de meta ou escanteio. Ela só sai por cima dos vidros, né? Com relação a Léo e o indoor, eu acho que ele tinha futuro no indoor, mas as coisas do futebol, né? Eu tinha levado ele para Porto Rico, a gente jogou campo, foi campeão. Ele pegou três pênaltis na final, foi MVP, né? Tava super bem. Ele tinha acabado de se formar na faculdade, né? E aí eu chamei ele para Uhum. jogar. Aí depois, quando acabou a temporada de campo, eu chamei ele para jogar um indoor lá em Rochester. Mas as coisas do futebol, né? Tinha um treinador lá irlandês, um outro goleiro irlandês também, que eram muito amigos. Aí começaram a fazer uma certa dificuldade com o Léo, ele começou a não se sentir tão à vontade, e aí acabou não dando certo, mas o Léo tinha tudo para dar certo no indoor, porque ele é um goleiro que não é muito alto, o goleiro do indoor, do futsal, geralmente não são muito altos, né? Tem que ter uma certa qualidade com o pé para sair jogando, apesar que no futebol de campo hoje em dia também os goleiros estão sendo exigidos de jogar com o pé, né? Mas no indoor tem essa coisa do goleiro jogar com o pé bem. Tem a coisa do sexto atacante, como tem no futsal também. E Léo tem essa característica, né, de jogar bem com os pés também, né? E é um goleiro, sempre foi um goleiro muito rápido. Eu acho que ele tinha tudo para dar certo no indoor, mas foi uma opção dele, né, de Uhum. não ir no indoor e eu respeitei e mas foi isso daí, mais ou menos. Uhum. Um abraço, o Batata, meu querido Maurício Batata, que jogou aqui no Galícia, em alguns outros clubes aqui na Bahia, dizendo que ele já jogou isso aí no San Diego Soccer, né? O É, indoor. Aí, ele time mora muito nos Estados tradicional. Unidos. Batata mora nos Estados Unidos, está nos assistindo nesse momento. Assim como o Leonardo já entrou aí, também está nos assistindo de lá. Um abração para você, meu querido Marcelo Ramos, gente boa da melhor qualidade, um dos maiores ídolos do meu Esporte Clube Bahia. Muito bem. Sim, eu estava falando no início, Mal, que você aqui no Brasil jogou em poucos clubes. Vamos voltar um pouquinho atrás agora para poder a gente encaminhar da forma mais correta. É, em que clubes você jogou aqui no futebol brasileiro? Antes de ir para o mundo, em vários países que você jogou, que a gente conta daqui a pouco, mas aqui no Brasil, você jogou em que clubes? Chile, eu fui convidado, meu pai foi jogador, né? Máriozinho foi jogador, meu padrinho Alencar foi jogador também. Então no meu crescimento, eu convivia muito com ex-jogadores e tal, que trabalhavam nas bases dos clubes daí de Salvador. Mas eu fui fazer um teste no Ipiranga, na época, e assistindo a peneira do Ipiranga, estava um empresário gaúcho, Ciro Rios, uma pessoa que hoje em dia eu não tenho muito contato mais, mas na época foi meu primeiro empresário. E ele tinha uma parceria com uma pessoa de Minas. E quando ele me viu na peneira, ele já conversou com meu pai lá de fora e me levou para o Tupi de Juiz de Fora, que foi aonde eu comecei minha categoria de base. Mas em pouco tempo eu já fui profissional e já comecei a jogar no profissional
no Campeonato Mineiro da Série B. Foi onde eu Então, Tupi, comecei. Tupi de Minas foi o seu primeiro clube. Foi. E aí, no Brasil, depois do Tupi, você jogou aonde? Quando eu saí do Tupi, surgiu a oportunidade, através de Vitor Hugo, um brasileiro, gaúcho, muito amigo. Léo conheceu também lá em Porto Rico, de me levar para a Espanha. Ele trabalhava num time lá, Deportivo Alcobendas. É um povo, chamo de Pueblo, né? É uma cidadezinha ao redor de Madrid. Tinha esse time Deportivo Alcobendas, que ele era o treinador. Ele me levou e eu passei uma temporada lá. Aí, ainda lá na Espanha, esse time jogava a liga local, jogava alguns jogos contra os times C do Real Madrid, do Rayo Vallecano, do Atlético de Madrid, os times locais ali, né? E aí, na época, era o Vicente Del Bosque, que depois acabou sendo treinador do time principal do Real Madrid, depois da seleção. Ele era o diretor da base do Real Madrid e fez o convite ao Júlio Coelho, que era o presidente do Alcobendas, me representava na época também, para fazer um teste no Real Madrid, que ele gostou de mim. E aí eu fui para o Real Madrid C, passei umas 2 semanas no C, eles gostaram, estavam gostando de mim, me colocaram para o B e continuaram gostando de mim emprestado. É uma coisa que eles fazem lá, que contratam, emprestam, o jogador se desenvolve. Não tinha ainda a coisa da União Europeia, ainda era peseta, moeda espanhola, então só podiam 3 estrangeiros no Real Madrid. E longe de mim querer jogar naquele time, que era Sávio, Roberto Carlos. Os estrangeiros eram os fenômenos, né? Então, na verdade, quando eu estava no B já, com tudo acertado lá, eu tive um problema que eu sofri uma lesão no joelho. Foi minha primeira lesão nesse joelho direito. E aí fiquei tratando um tempo. Eles encontraram um time para me emprestar, o Elche, que jogava a segunda divisão A lá, porque como eu não tinha residência, não era europeu, eu só podia jogar a primeira ou a segunda divisão A. O time B do Real Madrid jogava a segunda divisão B na época, eu não podia jogar com eles. Mas quando eu fui pro Elche, eu já fui com o joelho com esse problema que ainda não tinha diagnóstico. Melhorou, eu fui, treinei uns 2, 3 dias lá e o joelho inchou. Aí a comissão disse que queria ficar comigo, mas que eu precisava saber o que eu tinha. Voltei pro Real Madrid e aí descobri que eu estava com lesão no ligamento, no menisco, e aí tive que fazer a cirurgia, né? Já teve, o meu pai faleceu também, aí eu tive algumas dificuldades de adaptação lá na Espanha e tal, e preferi ir voltar da Espanha para o Brasil. E aí você, quando chegou aqui, já foi para jogar em que clube? Nesse teu Quando eu retorno? cheguei, na verdade, eu estava se eu queria continuar na época jogando, mas aí veio o convite de Alberto Maculan, diretor do Atlético Paranaense na época. O Atlético estava nas finais ali, chegando nas finais do Brasileiro, que foi o ano que o Atlético foi campeão brasileiro, né? E eu fui me encontrar com ele num hotel aí em Salvador, e ele me convidou para ir para a pré-temporada do ano seguinte. Então, o Atlético tinha sido recém-campeão brasileiro, eu cheguei para fazer a pré-temporada com eles. Era Geninho na época o treinador. Eu passei no teste, assinei contrato de 1 ano. Eles me emprestaram para jogar no Botafogo da Paraíba, onde eu joguei a Copa do Nordeste. E no segundo semestre me emprestaram para o Grêmio Maringá, onde eu joguei o Campeonato Brasileiro Série C. Acabando esse ano com o Atlético Paranaense, eu já fui para o Equador, para o Deportivo Olmedo do Equador, que foi também empresários que estavam na época assistindo treinos do Atlético Paranaense, me viram, gostaram e conversaram com eles lá e me levaram para o Equador. Aí do Equador eu fui para os Estados Unidos e aí foi onde realmente eu me adaptei melhor, né? Gostei muito de lá e só saí de lá
para ir um ano para o Japão, que eu joguei a primeira divisão da J-League em 2007 pelo Almir Ardija, e um ano para o Kuwait, que eu joguei também a Premier League do Kuwait em 2009, onde eu tive a chance também de jogar um amistoso contra o Barcelona, foi legal, uma experiência. Mas o resto todo foi nos Estados Unidos. Uhum. Você citou aí o Fluminense de Feira, você teve uma passagem rápida lá pelo Fluminense, não sei porque de vez em quando está falhando um pouco o seu áudio, eu não sei se você chegou a citar o Fluminense, eu não consegui ouvir aqui alguma coisa, alguma referência ao Fluminense de Feira, que foi uma Copa do Nordeste, não foi, irmão? Ou foi um Campeonato Baiano? Me desculpe, eu esqueci de falar do Fluminense realmente. Foi quando eu voltei, estava com a parceria também com o Fluminense na época, me convidou e eu fui para o Fluminense, né? Que o ataque era... Tá ouvindo? O ataque, não, falhou aí. O ataque era O ataque do Fluminense naquele campeonato foi eu e Obina, né? Obina, sim, exatamente. Uhum. Obina começando, emprestado pelo Vitória. Isso, isso. Já apareceu aí, acho que sua madrinha, porque falou meu afilhado, que é Rita Alencar, me parece. Apareceu aí o nosso queridíssimo amigo Emerson Orlando Melo, que botou mamão, tomou um susto quando ele viu na tela. Sérgio Coré botou Salles, gol é o Piaba. Né? O pessoal está entrando aí curtindo esse nosso papo. Sim, nos Estados Unidos você passou quantos anos jogando bola lá, fora o indoor? Porque você falou aí de alguns países, Japão, Estados Unidos, Canadá, não foi? Japão, Estados Unidos, Canadá, Equador, não foi, Equador, não? Isso. Espanha, Kuwait. Espanha. Quilometragem é o que não falta, né? Agora, nos Estados Unidos, o Japão, nos Estados Unidos, você me parece que jogou mais tempo, né? Jogou mais tempo. Quantos anos foi que você jogou nos Estados Unidos? Fora o Foram indoor que eu tô falando. 16 anos, né? Eu cheguei lá em 2004. Que é onde realmente minha carreira se deu mesmo, né? Onde eu me adaptei melhor, consegui fazer uma carreira, consegui fazer um nome, ganhar títulos individuais e coletivos com os times. Tenho, inclusive, uma premiação me colocar entre os 25 melhores jogadores da década passada, dos Estados Unidos. Onde realmente eu gostei, né? E chegou a um ponto da carreira, daqui eu não saio mais, né? É onde eu gosto de jogar, é onde eu me sinto à vontade, vivo bem. Estados Unidos, além da estrutura dentro do campo, tem a estrutura fora do campo do país, que eu sempre gostei muito. Aí eu joguei campo de 2004 até 2015. Quando 2015 e 2016 em dia, eu venho jogando só o indoor, né? Eu comecei a jogar um indoor em 2011, mas eu jogava e um indoor combinado, que as temporadas mais ou menos se encaixavam. Mas de 2015 a para época do cá, frio eu sempre... jogava mais o indoor, que era fechado, digamos assim, um ambiente fechado, a arena, né? Exato. Né? Uhum. Mas nos últimos anos, os calendários não estão encaixando mais. Os treinadores, o pessoal do campo já não está mais muito aceitando o jogador jogar o indoor e o campo. Eles querem que... E por eu já estar no final de carreira e gostar muito do jogo, e eu achei melhor para mim ficar no indoor mesmo. Você falar em final de carreira, você está com quantos anos, Maurício? 42. Não, tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Diga aí quantos anos você tem. 42, Chile. Não é verdade. Não, 42 eu não acredito não, você é sacanagem. 42. Rapaz. E ainda jogando bola com qualidade, que coisa boa. Mas isso é coisa de quem é profissional, né? Eu sempre digo aqui, eu sempre brinco, eu sempre falo para os meninos que estão começando e que a gente tem convivência, porque a gente assessora, né? Que o cara não pode ser simplesmente jogador de futebol. Se ele for jogador de futebol, quer dizer,
Dizer que é jogador de futebol, qualquer um acho que pode dizer, porque só aqui no Brasil são 700 clubes profissionais vinculados à CBF, né? Então tem aquele clubezinho miudinho lá não sei de onde, que é clube de futebol. Se o cara joga ali, ele é jogador daquele clube. Mas o cara não pode ser só jogador. Ser jogador é muito pouco, o cara tem que ser atleta. E aí é que está a diferença. Aquele atleta compromissado, aquele atleta que realmente tem responsabilidade. Por isso que dura até 42 anos. Você me surpreendeu, porque como tem alguns anos que a gente não se vê, assim, não se fala com a frequência de antes, eu realmente fiquei surpreso, né, com os 42. Mas isso aí é o que eu falei, é a responsabilidade profissional. Né? Quem é responsável dura mais tempo. Quem é atleta dura mais tempo, não tenha dúvida. Ô, Mal, você falou aí desses anos que você jogou nos Estados Unidos, então eu acredito, como você falou com tanta, digamos assim, com mais empolgação do seu período nos Estados Unidos, o ápice de sua carreira foi aí em que clube? O auge de sua carreira? Chile, eu gosto muito de falar do Rochester, que é onde eu mais, é como eu chamo de segunda casa em Rochester. É onde eu fui melhor tratado, onde eu tive um tempo maior, joguei lá por 8 a 10 anos. Mas se for falar assim, a melhor fase realmente da minha carreira, eu acho que foi entre 2004 e 2006, 2007, onde eu joguei no Porto Rico, com o Vitor Hugo de treinador, eu fiz temporadas muito boas, e no Montreal Impact, que é do Canadá, mas que joga a Liga Americana, né? Onde a gente foi campeão e eu fui muito bem também. Essa época realmente é a época que, assim, na minha memória, é a época que realmente eu estava me sentindo bem, jogando muito bem. Uhum. Né? E depois veio a Bom, fase do indoor também, que eu me adaptei muito bem também ao indoor, né? Que é um jogo campo reduzido, eu sempre usando muito meu chute, as jogadas ensaiadas para meu chute e também tive várias temporadas artilheiro e tive temporadas de MVP também, como eles falam lá no CIDS. Assim, memórias dos Estados Unidos são só positivas. uhum. Bom, aí você colocou bem, só as positivas. E onde foi que você encontrou maiores dificuldades para se adaptar nessa carreira que você jogou esse tempo todo? Lá no começo na Espanha eu tive aquela dificuldade que eu já mencionei, né? Que foi a morte de meu pai e a cirurgia no joelho ao mesmo tempo. E eu era muito jovem, aí eu tive essa dificuldade. Que acabou sendo corriqueiro para mim, questão de lesão, principalmente no meu joelho direito, né? Que já foram 7 cirurgias. Mas 7 cirurgias. 7, é. Mas É assim, muita vontade de jogar, viu? é, é porque assim, eu tive uma cirurgia no joelho que na verdade eles abrem o joelho, mas foi o problema da tíbia que quebrou, eles colocam a haste através do joelho. Aí acaba Uhum. lesionando o joelho praticamente. Aí depois tem que abrir de novo para tirar a haste. Aí só aí já foram 2. Depois teve que tirar um parafuso, já foram 3. Aí vai E, menisco, teve o ligamento lá atrás. Mas voltando com relação à adaptação, eu não me adaptei muito bem ao Equador. Era uma cidade muito difícil, pequena, era 3 mil metros de altura. Não foi assim, um lugar que eu gostei muito. E Japão e Kuwait, apesar da liga muito boa, a liga japonesa principalmente ser muito boa, também são culturas diferentes, é mais difícil de adaptação. Talvez se eu tivesse ficado mais tempo, eu tivesse me adaptado melhor, tal, mas por eu ter ficado um ano e saído logo, um ano aquele primeiro ano, eu acho que é o ano mais difícil de adaptação, né? Que você ainda não fala a língua, uhum. não está muito ambientado, nem mesmo no próprio time ainda. Aí eu acho que também, por opção minha também, eu acabava sempre voltando para os Estados Unidos, onde eu me sentia melhor. Uhum. Quem entrou aí agora e mandou um abraço para você, Rafael Fraga, parece-me que jogou com você no Ipiranga, você tem uma passagem também pelo Ipiranga aqui, e Rafael era do Ipiranga, né? Mas, ô Maurício, qual a sua, digamos assim, a sua maior inspiração no futebol? Não dá nem para pensar 2 vezes. Meu pai Uhum. foi jogador. Era uma ligação muito forte, né, irmão?
O que algumas pessoas podem dizer assim, sim, claro, a ligação com o pai é forte. Nem sempre, gente, nem sempre. Conheço diversos casos em que a relação, né, não era perfeita, não. Conheço diversos casos. Foram 21 anos na Antônio, trabalhando, assessorando. Passei 6 anos fora, tenho 1 ano e meio a 2 aí com a nossa Telemontes, né? E nem sempre. Então, era uma relação tão forte assim que você chegou, inclusive, a pensar em parar por causa do falecimento dele, no caso, não foi? Com certeza. Parece praxe realmente falar assim, né? Meu pai e tal, mas são vários fatores, né? Primeiro que ele e o irmão dele, Alencar, que era mais velho que ele também, falecido, era meu padrinho. Alencar foi bicampeão pelo Vitória Baiano, foi bicampeão cearense pelo Ceará também. Eles eram cearenses, né? São de Maracanaú, do Ceará. E meu pai também foi jogador, jogou no Bahia, no Galícia e no Leônico. E minha infância, minha juventude foi com meu pai sempre me treinando e me incentivando. Tem que bater com a perna direita, tem que bater com as 2 pernas, isso e aquilo, e sempre sonhando em ver os filhos jogando e tal. E eu comecei no futebol e ele sempre empolgado e ele sempre por trás de tudo e tal. E eu ainda bem no início, ele acabou falecendo, teve um infarto, né? E veio a falecer. Então, aquilo na época para mim realmente tirou meu ânimo e meus pés do chão, né? Realmente eu pensava, agora não faz mais sentido. Mas aí depois a gente vai amadurecendo e vai sendo instruído também pela família também, que foi importante. E acabou sendo uma inspiração, lá de onde ele está, com certeza, sempre foi uma inspiração para mim. Leonardo Lemão está dizendo que precisamos de mais atletas como o Mal no futebol moderno. E eu concordo também. Sim, voltando um pouquinho aqui na história, deixa eu ver. Os Estados Unidos tem uma Copa programada para 2026, né? Muita gente acha que os Estados Unidos digamos assim, é o futuro do futebol no mundo. Você pensa dessa forma? Como você vê o crescimento do futebol dos Estados Unidos, Maurício? Chile, eu torço por eles. Eu acho que a liga, a MLS hoje é uma liga já bem forte, bem organizada. Eles têm a NASL também, que é a segunda divisão, a USL 1 e 2 e 3 também já agora, já tem 5 divisões. Além disso, tem a PDL, que é MPSL, liga, que tira um jogador da universidade para começar a carreira. Tem as ligas universitárias, né? Esse é o X da questão lá, que eu acho que eles estão tentando achar o caminho correto, porque para ter uma base, que os times lá da MLS já têm base agora, mas ao mesmo tempo eles têm aquela coisa dos atletas serem formados pelas universidades, né? Pelos colégios e pelas universidades, e se formarem antes de ser apenas o atleta profissional, né? Que isso também faz parte do mundo do basquete, dos outros esportes lá, né? Que quando você vê aquele cara talentoso desde jovem, já quer profissionalizar, já quer levar para o time principal, aí eles estão encontrando esse meio termo, porque não é a mesma coisa a base de um clube profissional e o jogador formado na escola, na faculdade, né? É bem diferente. Uhum. E Mas, são culturas diferentes também, né? Aqui, por exemplo, aqui o menino com 8 anos de idade começa a jogar bola, o pai quer logo botar num clube porque pode ser a salvação da família. A educação fica a quilômetro de distância, né? E já lá o contrário, um país de primeiro mundo se pensa principalmente na educação, o cara se forma e aí vai jogar bola. É diferente do que se pratica aqui no Brasil, né? Antigamente, eu comecei na imprensa na década de 70, nasci com 40 e poucos anos, pai nenhum queria que filha namorasse com jogador de futebol, porque eles achavam que todo mundo era vagabundo. Você não só sabe fazer isso, jogar bola, não sei o que. Hoje os pais só faltam entregar as filhas para os jogadores de futebol, porque pode ser a salvação da família. É um negócio assim, são culturas completamente diferentes, né? Mas é
um assunto realmente bem abrangente, porque a gente costuma achar, né, que o jogador brasileiro tem aquela coisa do sangue no olho, jogar pelo prato de comida, e acho que isso faz diferença. E não deixa de fazer diferença, mas a gente também tem que ver que Estados Unidos, Alemanha, Espanha, não é assim, né, pelo prato de comida, e nem por isso eles deixam de jogar com a mesma intensidade e ter jogadores de qualidade, né? É um assunto realmente bem polêmico. Uhum. Mal, essa semana, tem o quê? 2, 3 dias, eu fiz uma live com o nosso querido. 2 dias atrás, foi na segunda-feira, hoje é quarta, né? Na segunda-feira eu fiz uma live espetacular com o nosso queridíssimo Paulo Isidoro, vice-campeão brasileiro de 93 pelo Vitória, e que jogou também por diversos outros clubes, Palmeiras, Cruzeiro, Guarani, enfim, vários e vários clubes. E ele deu uma declaração que repercutiu muito sobre Hum. trairagem no futebol. Que ele até hoje suporta estar no futebol, ele está tentando ser treinador, ele é treinador da base do Bahia, né? Foi contratado recentemente para ser treinador da base do Bahia, só me engano, do Sub-15, se eu não estou enganado aqui agora. Mas que ele ainda suporta conviver pelo amor que ele tem ao futebol. Você que teve uma carreira tão longa e ainda não está nem com a carreira encerrada, está esperando ver o que vai acontecer pós-pandemia lá nos Estados Unidos e tal, com 42 anos de idade, quer dizer, você tem uma história longa aí. Você viu muitos traíras, ninguém precisa citar nome aqui, você viu muitos traíras no futebol? Você conviveu com trairagem dentro do futebol? Chile sempre tem, né? E o Brasil parece é meio recordista nisso, eu acho. Mas eu tento ver as coisas sempre pelo lado positivo, olhar as coisas boas e tentar passar por cima dessas coisas. Como eu digo, né? É caminhão de lixo, né? Se você ficar atrás, o lixo vai cair todo em cima de você. Então, deixa essas coisas para lá e tentar viver a vida da gente, tentando fazer o bem, tentando conquistar o nosso espaço, sempre fazendo bem, desejando bem a todos. Mas, realmente, às vezes a gente se sente um extraterrestre, né? Porque parece que a humanidade, não só no futebol, né? A gente vê tanta coisa aí que decepciona a gente como ser humano, né? E no futebol tem isso também, né? Muita ganância, muita gente querendo passar por cima dos outros sem mérito, ou querendo tirar o mérito dos outros, essa trairagem aí, como você mencionou aí. Mas eu procuro sempre pensar positivo, ver tudo de positivo na minha carreira e essas trairagens, essas coisas que tiveram também comigo também. Você vê que eu sou baiano e nunca tive a oportunidade de estar nem no Vitória, nem no Bahia, mas isso para mim assim, uma relevância muito grande. Eu feliz, sou muito feliz, realizado, Você cem por gostaria de cento ter jogado realizado. no Bahia ou no Vitória? Ah, com Você gostaria de certeza, ter eu torço jogado em pelos um. dois. Uhum. Todo mundo me pergunta se é Bahia ou Vitória. Eu digo, rapaz, eu sou os dois, eu sou Bahia e sou Vitória. Eu quero que os times da minha cidade estejam lá em cima. A gente tem que valorizar os nossos times. A gente liga a televisão, todos os canais só falam dos times de São Paulo, do Rio. Se o Ceará vai lá e ganha do Palmeiras, os caras falam que o Palmeiras perdeu, ganhou do Palmeiras. Eu tenho essa coisa de. É incrível isso, Sou né? bem. Sou até, então eu gostaria de ter jogado, É. mas não aconteceu. E eu sou 100% realizado com minha profissão, com minha carreira, com minha vida. Foi assim, às vezes a gente escolhe um caminho e Deus escolhe outro, e a gente foi desse jeito. E Verdade. Uhum. nenhum lamento. Não sou nem aquele jogador que fiquei rico, nem nada disso, mas 100% realizado. Tenho orgulho, muito orgulho de minha carreira. Talvez, acho que nem imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Então, passou até minhas expectativas. Uhum. Eu quero Você falou. aproveitar e logo mandar um beijo aí para minha família, amigos, que eu não estou conseguindo ler muito as mensagens, mas estou vendo que tem uma galera aí do Barba, a galera do futebol agora, que é meu novo vício, Tem um minha aí que está família. citando, tem um aí que está citando direto, Vieira alguma coisa.
que Guto Pepeu foi um dos traíras do futebol. Alguém citando, todo lado ele cita esse Guto Pepeu. Quem é esse Guto Pepeu, pelo amor de Deus? O cara citou umas 5 vezes, eu acho. Guto é um grande amigo do Baba que a gente tem aí, grande amigo aí da gente, da família, de longas datas. É brincadeira, esse pessoal é brincalhão. Ele já entrou 5 vezes aí para falar desse Guto Pepeu. Eu estou só aqui olhando esse Guto Pepeu, já foi citado umas 5 vezes aí por esse Vieira, alguma coisa que eu não peguei bem ainda a identificação dele completa. Mas você falou uma coisa certa, viu, Mal? Domingo nós tivemos um jogo Ceará e Flamengo, e o Ceará deu 2-0 no Flamengo. Flamengo perde, Flamengo joga mal e perde. Ninguém, eu não vi um órgão de imprensa, a não ser a própria imprensa cearense, valorizar o bom jogo que o Ceará fez e o resultado que o Ceará construiu. Isso aí, rapaz, é de anos e anos, e a imprensa não toma jeito, rapaz, não consegue, sabe? Eu não consigo entender isso, não, sinceramente. Não consigo entender, não. Entendeu? Porque é sempre o grande que perdeu, não é aquele que, digamos, aí realmente, comparando Ceará e Flamengo, o Ceará é menor, não tinha dúvida, mas eu estou dizendo assim, é que ele sempre coloca como o grande de lá que perdeu o jogo, não foi o adversário que ganhou o jogo. Rapaz, é um negócio realmente impressionante e lamentável esse tipo de comportamento em pleno século XXI, viu? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Sim. Eu concordo. Uhum. E com a carreira tão extensa e títulos conquistados, qual foi o título mais importante para você dos títulos que você conquistou? Pô, Tila, é difícil escolher assim um só, sabe? Cada momento na carreira, né, tem títulos às vezes que pode parecer menos importante, mas a depender do momento da carreira e do quanto você se dedicou ali, e a dificuldade às vezes de um time que não tinha tanta qualidade, você conseguiu ajudar mais. Então eu não consigo assim selecionar um título mais especial do que o outro, não. Uhum. Dá para você fazer uma comparação da base, do futebol de base, quando você começou lá atrás, com o futebol de base de hoje? Você tem, assim, como fazer uma comparação? Qual seria a sua opinião? O que é que mudou tanto? Ou não mudou para pior, sei lá. Da base de hoje em dia? Sim, se você tem condições de comparar, porque você está vivendo mais fora do país, né? Mas você disse que lá nos Estados Unidos parece que os clubes estão começando a ter futebol de base, né? Um amigo querido chamado Luciano Reis trabalhou uns 10 anos nos Estados Unidos e um dia, logo que ele voltou, ele esteve comigo lá na Rádio Metrópole e disse que o futebol de base nos Estados Unidos era muito, mas muito bem preparado do que o futebol de base aqui no Brasil. Eu tomei um susto, porque isso considerando pelo menos uns 5 anos atrás, né? O futebol de base dos Estados Unidos, ele passou 10 anos lá, quer dizer, então estamos falando mais ou menos de uns 15 anos, dos 10 que ele passou e os 5 que o programa já teve com o Luciano. Ele falando que o futebol de base lá tem uma preparação realmente extremamente profissionalizada. O garoto é realmente preparado para aprender as coisas da bola. Então eu me lembrei de comparar a sua época lá atrás, se você tem condições de fazer uma comparação, uma avaliação da sua época lá de trás para os tempos de hoje, digamos assim. Mudou muita coisa, né? Mas concordo com o Luciano, que nos Estados Unidos você tem toda a estrutura, né, também. E às vezes aqui até às vezes até um time até grande não tem essa estrutura para dar para os garotos, né? Eu costumo falar que o brasileiro tem a mão de obra, tem o conhecimento, e o americano tem a estrutura toda, né? Só que eles não são bestas, né? Eles também estão investindo em conhecimento também, levando profissionais de qualidade, como o próprio Luciano, né? E realmente a base nos Estados Unidos é bem estruturada. Eu acho que o começo de carreira no Brasil é muito complicado, né? É aquela coisa o início do futebol, pelo menos para mim foi assim, e eu vejo muitas situações assim, né? O início no futebol é muito difícil, né? São aquelas histórias de superação realmente. E que às vezes lá fora não tem tanto essa coisa
de tanto sacrifício para poder chegar ao seu objetivo, sabe? É uma coisa mais natural. O menino é bom e vai ali, vai treinando e acaba chegando e vai estudando junto e tem a participação da família. Às vezes eu acho que aqui no Brasil é mais difícil. É muita qualidade também, muito jogador também, muita, né? E às vezes não tem oportunidade para todo mundo. Uhum. Mas a estrutura dentro da base às vezes não dá, né? Você vê, às vezes clubes, citar um exemplo aqui triste, mas você vê um clube como o Flamengo, por exemplo, um clube gigantesco, milionário, e a estrutura que dá para a base, às vezes você vê o que aconteceu com as crianças, né? Verdade. Eu Verdade. A acho um ponto de absurdo. termos 10 mortes, né? Uhum. Um clube daquele, ele tinha que Lamentavelmente. ter uma estrutura para a base fantástica, né? Como eu tive no Uhum. Atlético Paranaense e vi uma estrutura fantástica, né, para a base. Então varia muito de clube para clube, né? Uhum. O Fred G. Miranda, fazer sucesso em outros países, eu estou lendo essa porque eu concordo plenamente, não é para qualquer um. Requer muita personalidade além da qualidade, né? A qualidade tem que estar em primeiro lugar, porque se não tiver qualidade, ele nem é visto, né? Mas, realmente, o cara tem que ter personalidade mesmo, porque sair do Brasil para fazer sucesso fora, né? E num país como os Estados Unidos, onde tudo realmente é levado a sério, né? É uma coisa realmente diferente. Ô Maurício, você pensa em ser treinador de futebol, em ser empresário? Você pensa dar uma sequência em sua vida ligada ao futebol, ou o futebol vai parar na hora que você decidir encerrar a carreira mesmo? Essa é, ainda não cheguei a realmente Há investir. uma conclusão sobre isso? Exato, é. Eu Não vinha tomou a decisão jogando ainda? e Uhum. eu investi numa empresa, né, no ramo de alimentação, nos shoppings e cuido hoje disso. Gosto muito de cuidar e, mas não sei. Eu gosto muito do futebol, né? E tenho sempre os amigos e as pessoas ao redor sempre falando que eu não devia dar as costas, né? Deixar de Uhum. trabalhar com futebol. Até pelo meu perfil e tal. E a maioria das pessoas acha que eu tenho característica para continuar no meio do futebol, né? Uhum. Mas não é uma coisa ainda definida ainda não. Uhum. Fazer esse registro aqui do meu queridíssimo amigo Leonardo Martinez, está dizendo que te avisa para Maurício, crescemos juntos. Aqui é Léo, filho de Mica. Leonardo Martinez, meu querido amigo. Um abraço para Léo aí, um abraço para Diego aqui, que eu tô vendo, o velho gaguinho aqui de Recife, do futebol. Hein? A gente jogou hoje Uhum. de manhã, umas porradinhas aí. Ô, É Mal, brincadeira. fale um pouquinho desse seu ramo novo aí de alimentação. Explique melhor o que é, por favor. Que você está como empresário agora do ramo de alimentação. Há 22 anos atrás, se eu não me engano, meu pai e minha mãe abriram o primeiro quiosque da Mister Pretzels, uma franquia em Salvador. Depois disso veio o falecimento do meu pai e tal. Minha mãe tocou para frente com a nossa família. E há uns 10 anos atrás eu resolvi abrir o primeiro meu mesmo, na época no Salvador Norte, o shopping em Salvador. E abri aqui em Recife também. Tem aqui no Shopping Rio Mar, no Shopping Recife. E eu tenho aí no Shopping Paralela, Shopping Barra e no Salvador Shopping. É aquele quiosque da Mister Pretzels, né, de alimentação que tem. E é isso que eu estou O que é fazendo hoje, servido? O que é cuidando. servido nesse? Chama pretzels, né? É uma massa Hum. de baixa caloria, assado. Aí você pode escolher, tem as opções salgadas, doce, como se fosse pizza. Tem o pretzel square, que é como se fosse uma pizza com pepperoni, queijo. Tem os Hum. doces de chocolate, de açúcar e canela. O mais famoso é o açúcar e canela, né? Que é o produto padrão que todo mundo se apaixona quando prova. É o pretzel de açúcar e canela. E aí tem sucos, refrigerantes. Alguns tem café também.
Uhum. Hoje já são quantas unidades? 5. 3 em 5. Salvador, 2 em Recife. Minhas, né? Tá. Mas Uhum. sou franqueado. A franquia no Brasil tem 90 e poucos quiosques pelo Brasil. Tem já no. Ele é originário de Porto Rico, nos Estados Unidos. Tem no Canadá, tem no Chile, tem na Inglaterra, tem. Sim. E você pretende ampliar ainda mais? Passar das 5? Surgindo a oportunidade, Tilé, sim, né? Agora a gente enfrentou, né, a maioria dos comerciantes, dos empresários, está enfrentando a situação ainda da pandemia, né? De dificuldade. Ficamos aí uns 5 meses com shops fechados, né? E se recuperar primeiro e ver se tem shoppings como o Show ali de Lauro de Freitas, que é uma opção, tem o Bela Vista, que a gente ainda não tem. Estudar ó, sempre para com os pés no chão, se for possível, né? E ir colocando nesses shoppings. Uhum. Como é que foi a sua relação com empresários ao longo de todos esses anos? Eu nunca tive um empresário assim, né, que tocou minha carreira inteira. Eu tive assim, o empresário, dois empresários argentinos estavam assistindo durante 2 semanas os treinos lá no Atlético Paranaense, aí acabaram conseguindo um negócio para eu ir para o Equador. Aí outro empresário japonês surgiu a opção, eu fui para o Japão, que ele tinha contatos nesse. Quando eu fui para o Kuwait também, foi um empresário que ligou para o clube na época, o Rochester Rhinos, onde eu jogava, e negociou com o clube e me levou, aí ficou me representando ali no Kuwait e tal, mas hoje em dia segue a amizade, mas nunca tive assim um empresário, um representante realmente, né? Eu mesmo Uhum. era que negociava meus contratos muitas vezes e eu mesmo tocava. Uhum. Você, com uma carreira longa, a gente tem a oportunidade de fazer uma série de perguntas, um tanto quanto diferentes, algumas entrevistas, como por exemplo, com esse tempo todo de carreira, você se arrepende de alguma decisão que você tomou? Se você pudesse voltar atrás, você voltaria? Não se arrepende de nada? Como é que você vive esse questionamento? Ou você nem se questiona porque não tem o que se questionar? Né? Você teve algum arrependimento? Deixou de fazer alguma coisa que queria ter feito e não fez? A oportunidade veio, passou, você não fez? Então... A gente sempre tem, né? A vida são tantas tomadas de decisões, com certeza houveram vários momentos na carreira que até hoje a gente pode pensar, pô, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado. Principalmente lá na Espanha, quando eu estava na Espanha, que eu decidi voltar por conta própria. Mas, como eu disse, foi uma situação complicada, né? Com relação à lesão e a meu pai, etc., e a idade, e a adaptação. Esse é um momento realmente que entra aí nessa discussão, né? De tomada de decisão. Mas teve a questão da lesão também, que acabou influenciando muito na minha carreira. Mas, assim, é como eu já falei, né? A gente pode sempre estar se lamentando por uma decisão aqui ou ali, ou a gente pode olhar pelo lado positivo. Como eu disse, eu acho que eu cheguei muito mais longe até do que eu esperava. Conquistei tantos títulos, tantas coisas positivas no futebol e sou realizado e consegui provar minha qualidade nos clubes onde eu passei, sempre honestamente, sempre batalhando pelo meu espaço. Como você falou aí também, sempre um atleta muito dedicado, sempre fui de puxar treino, de ser aquele cara o primeiro a chegar, o último a sair, né? Era aquele atacante realmente que marcava também, determinado, se tivesse dar carrinho, estava dando carrinho e no dia seguinte estava lá pronto para treinar de novo, sempre o foco sempre muito forte e não tem assim nada que me arrependa de decisão a tomar, Uhum. não. Eu sou Uhum. realizado realmente com
sempre tive Uhum. assim em mente um pouco que se meu pai estivesse do meu lado o tempo todo, talvez me ajudasse em muitas decisões. Mas eu tive minha mãe, Uhum. tive meus irmãos, tive minha esposa, beijo aí para minha família de novo, minhas filhas, Maria Alice, se eu não mandar um beijo, quando eu chegar Uhum. em É. casa, elas, em vez de me dar beijo, me dão um tapa. Mal, veja como são as coisas, né? Essa pergunta que eu fiz sobre arrependimento não foi que provocou mais manifestações aqui, sabe por quê? É, M. Augusta Coque botou profissional completo. Luciana Ferreira, acho que Bonfim, mas eu não tenho o M final, tem Tata Bonf. Grande filho esse rapaz, família linda, nada do que se arrepender, vem Luísa. Acho que é sua esposa aqui, não? Luísa? Tá dizendo aleluia, tá vendo? Minhas filhas já estavam esperando lá. Um É, beijo, filho. Eu tô aqui em Recife, longe delas, morro de saudade. Elas também, a gente se fala o tempo todo. São as razões de é, minha vida. A gente depois que vira pai fica assim, besta. Tudo é por elas. é verdade. Maria Alice e Nada do Maria que se são minhas paixões. Uhum. Nada do que se arrepender, cada caminho escolhido teve sua importância, e é verdade, é por aí mesmo. Agora, Mal, você sabe que o Instagram é cruel, né? Quando vai completar uma hora, ele passa a guilhotina na sua cabeça, né? Encerra a live, corta a live. Então, antes que isso aconteça, eu queria fazer como última pergunta. Com uma carreira brilhante como a sua, né? Reconhecimento em todos os lugares por onde passou, que conselho você daria para um jovem que quer começar no futebol agora? Que conselhos, vamos botar assim no plural, que conselhos você daria para um jovem que queira começar nesse momento no futebol? Chile, eu trabalho, né? Trabalho. Treinar, se dedicar. O início é sempre muito difícil. Não desistir, você precisa estar a parte boa para melhorar mais ainda e as falhas que você tentar e ter um objetivo claro e seguir em frente. Acredite a fé de que Deus é que vai é quem decide, mas trabalhar imaginando que depende só de você, a fé pensando que só depende de Deus e trabalhar pensando que só depende de você, né? Treinar muito, se dedicar e não desistir, né? Uhum. Maurício Salles, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você aqui na nossa live Papo Contilé, né? Através do nosso Instagram, Antônio Tilemon. Quero agradecer de coração mesmo pela sua participação, sempre com colocações bastante interessantes, né? Então, um grande abraço, querido. Muito obrigado mesmo, viu? Tila, eu que agradeço, né? Eu até brinquei quando eu anunciei a Instagram, eu coloquei o cara mais calado do mundo por uma hora, porque você me Oi. conhece, sabe que. Mas espero que não tenha decepcionado aí o seu programa, que Não, é de audiência. Agradeço a você, a Léo aí. Vocês sabem que vocês estão no meu coração, é família para mim. saiba que a recíproca é verdadeira. Um abração para você, Maurício Salles.